Fala aí galera, aqui é o JP e hoje nós vamos começar um novo tópico aí do nosso estudo de Química. Vamos falar sobre reações de oxirredução. Esse também é um termo que a gente encontra como óxido-redução ou também reações de oxidação e redução, ok? A gente vai entender um pouquinho melhor aqui, porque não só para conseguir entender a questão de reações químicas, mas inclusive na nomenclatura de compostos tem coisas aqui que vão nos ajudar bastante, ok? Perceba que essa primeira imagem aqui que eu trago para vocês é para ajudar a gente a entender melhor sobre o processo de ferrugem, tá? Então, como que ocorre esse processo aí com o ferro, tá certo? E também para a gente pensar se de fato existe diferença entre o ferro dessa corrente e também o ferro que tem no nosso sangue. Vamos entender um pouquinho melhor disso agora. Bom, o primeiro conceito que a gente vai precisar aqui abordar para entender essas reações é o conceito de número de oxidação, que a gente chama de NOx. O que é o NOx de um certo elemento? Bom, NOx nada mais é do que a carga, sendo uma carga real ou uma carga aparente. Como assim? Qual que é a diferença? Carga real é quando de fato existe essa carga, porque a gente está falando aqui de uma ligação iônica. Então eu tenho íons presentes. Agora, carga aparente é quando a gente está falando de uma ligação covalente, ou seja, é uma tendência a ter aquela carga a partir aí do rompimento da ligação covalente. Para a gente conseguir fazer isso, levamos em conta a chamada eletronegatividade, que é uma daquelas propriedades periódicas, que se eu tenho uma ligação química, o elemento que tem maior tendência a atrair os elétrons dessa ligação para si é o mais eletronegativo, ok? Bom, como que a gente vai fazer isso? Temos aqui um esqueminha, né, que a gente guarda da sequência dos elementos mais eletronegativos na tabela periódica, ok? Então temos aqui o mais eletronegativo de todos é o flúor e nessa sequência o menos é o hidrogênio. Guardamos, como a gente já viu em outros vídeos, pela frase: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, ok? Bom, agora a gente vai começar a entender como que eu consigo calcular o NOx de um certo elemento quando ele está numa substância ou em um íon. Então temos 4 casos para analisar nesse primeiro vídeo aqui. O primeiro deles é quando a gente está falando de substâncias simples. Lembrando que uma substância simples é quando eu tenho, independente da quantidade de átomos, apenas um elemento que compõe a minha substância, ok? Bom, toda vez que eu tiver uma substância simples, o NOx daquele elemento será zero, tá? Independente da quantidade de átomos. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, se eu falo só do sódio, no caso aqui sódio metálico, o NOx é zero. Então ele está sozinho, é um átomo só, ele tem NOx zero. Ferro, mesma coisa, ele está sozinho aqui, NOx zero. Uma dica importante para você guardar, inclusive para os exercícios: todo metal na sua forma metálica tem NOx zero. Tá? Então, um exercício, por exemplo, vai falar de prata metálica, ouro metálico, ferro metálico, cobre metálico. Sempre temos NOx zero para esses elementos. Continuando. Aqui, O2. Perceba aqui que eu já não tenho mais um átomo só, né? Eu tenho aqui 2 átomos para formar a molécula do gás oxigênio, mas são átomos do mesmo elemento, então o NOx do oxigênio aqui é zero, ou seja, a carga aparente dele aqui seria zero. E aqui, mesma coisa, S8. Temos aqui o enxofre, são 8 átomos de enxofre, mas como eu tenho apenas enxofre, NOx também zero. Então, sem grandes problemas, substância simples, NOx zero. Próximo caso agora. NOx de íons monoatômicos. Lembrando que se eu tenho íon, eu tenho uma carga, tá? Seja ela positiva ou negativa. Então esse NOx a gente vai encontrar ele também com valores negativos, tá? Não pode ser positivo ou negativo. E até em alguns casos a gente consegue encontrar valores fracionários, tá? Então tomar cuidado nesses casos mais específicos. E se é um íon monoatômico, significa que ele tem apenas um átomo, ok? Bom, quando eu tiver um íon monatômico, o NOx desse íon será a própria carga do íon. Então vamos lá.
Por exemplo, aqui eu já não tenho mais sódio metálico, eu tenho íon sódio. Como a carga dele aqui é 1 positivo, o NOx dele é mais 1. Outro detalhe importante aqui é que quando a gente fala de carga, a gente escreve primeiro o valor e depois o sinal. Então, Na1+. Agora, quando eu falo do NOx, é sempre o sinal primeiro. E além disso, a gente não pode só colocar 1. Eu tenho que escrever o sinal positivo quando for positivo. Então, é mais 1. Ok? Aqui, S2-, esse é o íon sulfeto. Então, 2-, na verdade o NOx, -2. Aqui, eu tenho o íon ferro 3. No caso, o NOx dele, +3. Então, perceba essa diferença do que eu disse, né? Da carga, 3+, NOx +3. E aqui eu tenho o íon cloreto, Cl-. Então, o NOx é -1. Ok? Então, substância simples, NOx zero, íon monatômico, a própria carga do íon. Agora, temos mais um caso, que é o caso de substâncias compostas. Lembrando que uma substância composta é quando eu tenho mais de um elemento, ok? E aí a gente pode variar a quantidade de átomos também. Nesse caso, eu sei que a soma do NOx de todos os átomos tem que dar zero. Tá? Então, a gente vai aí descobrir. Perceba que em muitos exercícios, no caso, ele vai perguntar o NOx de um determinado elemento na minha substância composta. O que eu faço? Sabendo de outros, eu descubro o valor que falta para poder zerar, né, na somatória o resultado. Bom, para a gente, então, conseguir fazer isso, precisamos saber alguns NOx usuais. São usuais porque geralmente tem esse NOx, tá? Muito cuidado que tem alguns casos em que eu posso ter variações disso. Vamos lá. Esses daqui vale a pena a gente decorar, ok? Então, todos os elementos da família 1A, família dos metais alcalinos, né, que a gente guarda aí pelo Linacama, Robson Crusoe em francês. Toda vez que esses elementos aqui, da família 1A, e também a prata, Ag, estiverem em algum composto, né, eles não estiverem sozinhos, mas participando de algum composto, o NOx desses elementos será mais 1, ok? Então, eles têm tendência a formar o cátion 1+, então NOx mais 1. Raciocínio parecido com a família 2A, dos metais alcalino-terrosos. Aqui que a gente guarda pelo Bete Magrela, casou com o senhor Barão Ratão, né, que a gente já estudou lá na aula de tabela periódica. Além desses elementos, também o zinco. Os elementos da família 2A têm tendência a formar íons de carga 2+, então o NOx mais 2, ok? Isso daí, obviamente, quando estiverem em algum composto com outros elementos. Além disso, também a gente tem o alumínio, que vai ter aí NOx mais 3, tá? Então, mais 1, mais 2, mais 3. Hidrogênio, participando aí de compostos, geralmente vai ter o NOx mais 1. Eu não coloquei aqui, mas o caso que muda é o caso dos hidretos, que é muito raro aparecer para a gente no ensino médio, tá? E no caso do hidreto, o NOx dele vira -1. Mas, tradicionalmente, hidrogênio, mais 1. E o oxigênio, tradicionalmente, é -2, ok? Só que vão ter casos, aí vale a pena que você saiba, que é chamados nos peróxidos, em que o NOx dele não é -2, aí o NOx é -1, tá? Então, somente em peróxidos que o NOx do oxigênio é -1, ok? Bom, sabendo esses NOx usuais, vamos aplicá-los agora. Por exemplo, vamos pegar aqui na água, H2O. Vamos ver se funciona esse esquema da soma dar zero. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho o hidrogênio, que a gente sabe que o NOx é mais 1, e o oxigênio, que é -2. Bom, eu não tenho dois hidrogênios, então cada um tem NOx mais 1, cada um tem carga mais 1. Como eu tenho 2 Hs, eu tenho 2 positivos aqui. Desse outro lado, eu tenho um único oxigênio, mas com carga 2 negativos. Então, na hora que eu fizer a somatória dos 2 positivos com os 2 negativos, NOx 0, a somatória 0 para o NOx de todo mundo aí na nossa molécula, ok? Então, uma aplicação de como a gente vai fazer.
Agora vamos seguir com outros casos dentro aí das substâncias compostas. Vamos lá. Temos aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. Separo todos os elementos. Vamos começar a determinar aqui. Lembrando que a soma tem que dar zero, né? A soma de todo mundo. Bom, cada hidrogênio a gente sabe que tem carga mais 1. O enxofre não estava naquela lista que a gente viu. Então a gente coloca aqui que o NOx dele é X, no caso mais X, não sabemos quanto. Vamos descobrir. Já o oxigênio, sabemos aí que tem NOx menos 2. São 4 oxigênios. Bom, como eu tenho 2 Hs, então o hidrogênio contribui com 2 positivos, 2 vezes mais 1. Eu tenho um enxofre só. Um enxofre vezes X continua sendo X. Já o oxigênio são 4 vezes menos 2, vai dar menos 8. Somando esses valores, temos que a soma vai ser zero. Então, resolvendo aqui essa equaçãozinha de primeiro grau, descobrimos que o NOx do enxofre, nesse caso, precisa ser mais 6. Caso você queira fazer um raciocínio mental, você pensa, tem que dar tudo zero. Se o oxigênio contribui com 8 negativos no total, e o hidrogênio já contribui com 2 positivos, faltam 6 positivos para poder cancelar. Então, é o enxofre. Mais um exemplo aqui. Vamos lá. Carbonato de cálcio, CaCO3. Separamos os elementos, lembrando aqui que cada elemento começa com letra maiúscula. Então, Ca é um, carbono outro, oxigênio outro. O cálcio é da família dos metais alcalino-terrosos, que a gente viu. Tem NOx mais 2. O carbono não estava naquela lista. Não sei, chamo ele de X. Oxigênio menos 2. Pensando aqui, o cálcio contribui no total com 2 positivos. O carbono com X, o oxigênio com 3, são 3 oxigênios, e aí carga menos 2 de cada um, vão dar 6 negativos. Ou seja, a somatória tem que dar zero, o NOx do carbono mais 4, ok? JP, mas se o NOx fosse negativo, não precisaria colocar menos X? Não, sempre coloca mais X, porque mesmo que o NOx do elemento que você quer descobrir for negativo, na hora que você resolver a equaçãozinha de primeiro grau, vai sair o valor adequado, ok? Aqui, permanganato de potássio. Vamos lá, separando os elementos. Potássio, família 1A, então NOx mais 1. Manganês, não sabemos, X. Oxigênio, menos 2. O potássio contribui com 1 positivo, o manganês não sabemos. Temos que cancelar os 8 negativos do oxigênio, para a soma dar zero. Então, sobra aqui o manganês, vai ter NOx mais 7. Ok? Então, exemplos aí no caso das substâncias compostas. E o último caso para a gente analisar, que também vai usar esse raciocínio, íons poliatômicos. Então, agora eu vou ter um íon, ok? Ou seja, eu vou ter carga sobrando, só que eu não vou ter um átomo só, vou ter vários. Quando isso acontecer, a soma, né, de todos os átomos tem que resultar na própria carga do íon. Então agora a somatória não vai dar mais zero, vai dar a própria carga do íon. Vamos lá aqui. Exemplo. Aqui o íon sulfito. Vamos fazer aqui como que vai ser o NOx. Não sabemos o NOx do enxofre, mas o oxigênio a gente sabe que vale menos 2. Detalhe, a carga desse íon é 2 menos, então na hora que eu fizer a soma, então ó, o enxofre contribui com X, o oxigênio contribui com 6 negativos. Só que agora a soma não vai dar mais zero, a soma vai dar esse menos 2, que é a carga resultante. Assim, como eu tenho apenas um X, menos 6 tem que dar menos 2, o X vai conseguir anular 4 dessas 6 cargas negativas, e ainda vai sobrar 2 negativas. Ou seja, NOx dele mais 4, ok? Outro exemplo, aqui o íon amônio. Então, separamos. Não sabemos o nitrogênio, vou chamar de X. O hidrogênio contribui com 1 positivo. E aí, no final, a somatória tem que dar mais 1. Então, X do nitrogênio, 4 positivos do H, a somatória é mais 1. Com isso, o X vai ser menos 3. Como eu disse, a gente não precisou trocar o sinal, ele já saiu sozinho aqui. NOx do nitrogênio, nesse caso, menos 3. Aqui temos o dicromato. Vamos lá, separando aqui. O cromo, não sabemos, tem NOx X. O oxigênio, NOx menos 2.
Como eu tenho aqui 2 cromos, então eu tenho 2x que ele vai contribuir. E o oxigênio são 7, então dá menos 14. A somatória aqui vai dar menos 2. Opa, então 2x é 12, então cada cromo contribui com mais 6 no seu NOx. Ok? E aí vai dar 12 positivos, cancelando 12 aí dos negativos, sobram ainda 2 negativos. E o último caso aqui, que é o íon hipoclorito, não sabemos o cloro. E o oxigênio sabemos que é menos 2. Bom, a somatória aqui vai ter que dar menos 1. Sobra para o cloro ser mais 1. Ok? Perceba que geralmente os halogênios são menos 1, mas na verdade eles têm várias possibilidades. Por isso que eu nem coloquei naquela tabelinha lá, flúor, cloro, o bromo e o iodo, tá? Porque tem casos como esse último aqui, em que você tem valores bem diferentes do que a gente está acostumado. Bom, a gente fecha aqui então a nossa parte introdutória dessas reações de oxirredução, em que a gente estudou como calcular o NOx dos mais variados elementos em diversas situações. Continuamos logo mais com outros tópicos ainda desse assunto. Até já já.